Bom dia, Alessandra. Bom, na última aula nós falamos sobre o tempo, né, de cada documento. Só para relembrar aqui, eu crie uma tabela de temporalidade para arquivar Bom corretamente seus dia, documentos. professor. Tudo bem, Alessandra? Então Tudo bem. ótimo. Nós falamos sobre o tempo, acordo de compensação de horas, 5 anos, carta de pedido de demissão, que no caso são 5 anos também, a comunicação de incidente, CAT 10 anos, CONFINS 5 anos, comprovante de pagamento de tributos previdência social 30 anos, documentos de RH como recibo de 13º de salário, comprovante de férias, folha de pagamento, recibo de salário, são 10 anos. E hoje nós vamos dar continuidade, vou espelhar minha tela para que a gente possa apresentar aí os próximos slides. Vocês conseguem visualizar os slides? Uhum. Ok. Então vamos lá. Falando aqui um pouco mais sobre gestão de arquivos. Recorra à microfilmagem caso não possa simplesmente digitalizar. Bom, gente, isso aqui é um outro recurso. Nós temos a questão, né, da digitalização, que é aqueles onde eu posso salvar os documentos ali de forma digital, numa memória interna ou numa plataforma digital. A questão da microfilmagem também, né, é um recurso que pode ser utilizado. Poucas empresas recorrem a esse recurso porque geralmente precisa contratar uma empresa terceirizada para fazer esse serviço e fica um pouquinho caro. E por mais que você consiga reduzir o número de papel, mas você vai ter que fazer um investimento e depois também posteriormente fazer um investimento em uma leitura, né, para esses arquivos, uma impressora de leitura para esses arquivos. Mas eu vou estar falando um pouquinho também sobre essa microfilmagem. A microfilmagem é um processo de gerenciamento e armazenamento de documentos por meio de captação fotográfica. Ou seja, é uma impressora, né, que vai passando ali os documentos, ela vai captando esses documentos e vai registrando eles em forma de fotografia, mas um tamanho bem reduzido. Com ele, o volume e o tamanho dos arquivos são radicalmente reduzidos, fazendo com que essa forma de armazenamento seja muito mais prática do ponto de vista físico, certo? Então, do ponto de vista físico, porque você vai reduzir, né, o tamanho do arquivo. Então, você vai pegar um arquivo lá, tipo, você consegue reduzir 27 vezes, 28 vezes o tamanho do arquivo. Só que, igual eu estou dizendo para vocês, não fica barato, né? Fica um pouquinho caro, então poucas empresas utilizam esse tipo de acervo. Vamos lá, dando continuidade aqui.
Outras vantagens de arquivar documentos dessa maneira diz respeito à duração maior do que os arquivos microfilmados em relação aos físicos, que, se alocados adequadamente, podem durar algumas centenas de anos. Então, uma outra vantagem dessa microfilmagem é que os arquivos que são armazenados na microfilmagem, eles duram muito, né? Centenas de anos. Mas nós não precisamos disso. Vocês viram ali que os documentos que precisam ser guardados ali, a maior duração de tempo são 30 anos. Então, não faz sentido. E essa documentação hoje, né, essa documentação principalmente de RH, ela está sendo passando a ser toda digital. Então, não há talvez essa necessidade, né, de uma microfilmagem, até porque os documentos que eu preciso guardar mais tempo são os de RH. Né, a questão ali dos documentos de demissão, de funcionários e etc. Esses documentos hoje já são praticamente quase todos, né, digital, em uma plataforma do governo. E eu acredito que em muito pouco tempo, né, esses arquivos físicos e essas microfilmagens, todos eles vão desaparecer, porque nós vivemos um tempo de tecnologia. Se nós vivemos um tempo de tecnologia, o próprio governo ele tem investido em tecnologia. Né? Antigamente a gente precisava fazer as notas fiscais manuais. Hoje é tudo no sistema. Então, antigamente eu tinha que pagar os tributos ali separado para o governo. Hoje o governo já pega a parte de tributo, né, no momento ali que você faz os registros de compra e venda de mercadorias, o governo já está tirando a parte dele. Então, tudo vai ficando, né, de forma digital. Tudo digital, então eu penso que em muito pouco tempo esses arquivos físicos, essas microfilmagens, não vão desaparecer 100%, eu acredito, por conta das certificações digitais, as certificações sanitárias, que ainda precisa, né, aí atender um padrão internacional. Dando continuidade aqui, estruture os espaços físicos para possibilitar a movimentação dos arquivos. Se você ainda não tem um espaço destinado aos arquivos e está pensando em criar um agora, tome cuidado para não subestimar a capacidade da empresa de gerar papel. É muito comum que os gestores ignorem o poder produtivo de contratos, legislações, recibos, notas fiscais, requerimentos, relatórios, folha de pagamentos, guias e assim por diante. Ou seja, quando a gente olha para um arquivo, a gente às vezes até ignora fala assim, não, vou fazer um espaço pequeno para guardar esses documentos, porque aqui a gente produz pouco documento. Né? Mas aí a gente vai analisar um pouco mais profundo e aí a gente vê, né, o tamanho a quantidade de documentos, né, que nós produzimos todos os dias. Aí nós temos aqui contratos, legislações, recibos, notas fiscais, requerimentos, relatórios, folha de pagamentos e assim vai, né? São muitos documentos. Imagina uma empresa que tem 150, 200, 300 funcionários. Então, assim, a quantidade de papel é muita, muita mesmo, vocês não têm noção. Uma empresa que compra mercadorias, imagina aí com uma empresa que compra 1 milhão de mercadorias por mês. Imagina o tanto de notas fiscais que essa empresa vai receber. Então, essas mercadorias que a minha empresa recebe, eu tenho que ter as notas fiscais guardadas, porque eu faço estoque de mercadoria. E o estoque das mercadorias, né, eu preciso ter a nota dessas mercadorias que eu tenho estocada. E aí é onde entra as notas fiscais que eu preciso estar guardando. Os requerimentos, né, os relatórios, folha de pagamento, aí eu pago 300 funcionários, 300 folhas de pagamento, né, 300 olerites. Então, são muitos documentos, né, que eu preciso guardar.
Então a gente não pode subestimar aí a capacidade da empresa, né, de produzir papel, porque vai gerar muito papel, muito documento, principalmente se for uma empresa aí de médio e grande porte. As empresas menorzinhas, né, com 10 funcionários, 8, possivelmente vai gerar aí uma quantidade menor de papel. Porém, né, a gente tem que estar aí atento a isso e tentar organizar isso da melhor maneira possível para que não venha se perder, né, para que os documentos não se percam, para que não gere nenhum tipo de fiscalização e não tenha nem como comprovar, né, o tanto de mercadoria que eu tenho. Por exemplo, é uma fiscalização, eu tenho um estoque, mas aí eu não tenho a nota fiscal do estoque, né? Automaticamente a fiscalização vai entender que eu estou comprando mercadorias frias, né, sem notas fiscais, e aí isso vai gerar um transtorno, vai gerar uma multa para a empresa. Então, que a gente, né, possa ter essa consciência. Às vezes você não trabalha com arquivos, mas se no futuro você for trabalhar, né, você já vai saber do tamanho da responsabilidade que está sobre a sua responsabilidade nesse caso. Vamos lá. Estruture o espaço físico para possibilitar a movimentação dos arquivos. Isso aqui é muito importante porque às vezes a pessoa, não, vou fazer uma salinha aqui pequena e vamos guardar aqui os papéis. Mas aí quando a pessoa vai entrar na salinha, ele entra de um lado, né? E às vezes ele está mexendo ali, na frente dele tem uma prateleira, atrás dele tem outra, e é tão pouco espaço que ele está, com o movimentar ali, ele está derrubando documento, ele está derrubando pasta, então fica ruim trabalhar dessa forma. Então é bom ter um espaço, né, bem estruturado, bem organizado, né, onde a pessoa possa movimentar com tranquilidade para poder guardar esses documentos. O problema é que assim o ambiente destinado aos arquivos mortos vai aos poucos se transformando em um espaço completamente insalubre. É importante que a empresa pense em longo prazo, estruturando-se para o inevitável aumento dos arquivos físicos com o passar dos anos. Ou seja, quando a gente fala de papel, né, a gente fala de umidade. Se a gente fala de umidade, a gente fala de mofo, de fungos, né, e isso faz mal para a nossa saúde, né, principalmente quem tem alergia a pó, né, a mofo, não pode nem pensar em entrar nesses lugares. Mas, né, o que a empresa tem que fazer para amenizar essa situação? Um local bem ventilado, um local seco, né, um local bem organizado e estruturado para que esses papéis, né, não venham criar umidade e não venham, né, dar fungos e essas outras coisas. Por isso a gente fala também da questão da limpeza dos documentos, né, uma vez por semana, a cada mês pelo menos, né, uma vez por mês, passar um paninho, limpar todo o ambiente, limpar as pastas, né, as caixas, para não deixar acumular nenhum tipo de poeira ou de umidade nesses papéis. Desta maneira, além da temporalidade já citada anteriormente, é recomendável separar o espaço amplo para arquivar documentos, de preferência contando com as rampas e elevadores, a fim de facilitar eventuais deslocamentos de caixas, e simplificar a busca do dia a dia. Tem empresas, né, empresas aí de grande porte, né, que é bem mais complicado organizar esses arquivos. Aí eles fazem de que forma? Eles vão, né, colocando esses documentos ali no... Como eu disse a vocês, tem os documentos que a gente usa no dia a dia, tem os documentos que são transitórios ali, que a gente vai usar aí no período de um mês, e tem os documentos permanentes. Os documentos permanentes, que são documentos que eu não vou utilizar mais,
né? Só se porventura surgiu um processo de um ex-funcionário contra a empresa por conta de um acidente de trabalho que aconteceu lá há 5 anos atrás, tal, lá. Se porventura eu precisar desse documento, nesses documentos que eu disse para vocês, que a gente não ocupa no dia a dia e não ocupa no determinado mês. São documentos permanentes que já podem ser arquivados de forma permanente. Então esses documentos são transferidos para uma outra sala, um outro arquivo, né? Um arquivo morto, onde esses documentos ficam organizados dentro de caixas, mas muito bem organizado, tudo etiquetado. E aí ele fica lá, né, o tempo necessário, né, que é preciso para guardar esse documento. E após os vencimentos, né, dos tempos, esses documentos são incinerados, eles são queimados, né? Mas para facilitar, né, a agilidade, facilitar a vida de quem trabalha com arquivo, principalmente quando é uma empresa que produz muitos papéis. Né? Ali nós temos a Perdigão, só um exemplo, nós temos o CIF. O CIF ele produz ali em média 50, 60 papéis, documentos, todos os dias. Agora pensa, né? 50, 60 documentos todos os dias, todos os dias, todos os dias. Ao longo de um ano, né, produz papel demais. Lá eles praticamente ali de 3 em 3 meses, eles têm que fazer uma limpeza geral no arquivo. Aquele arquivo, como eu disse a vocês, que a gente usa ali no cotidiano e no prazo ali de até uns 3 meses, né, os documentos que ficam por ali, 1 mês, 2, 3. Aí, depois dessa data, esses documentos são transferidos para um arquivo morto e lá ele fica guardado o tempo necessário. Então, eles fazem essa limpeza aí a cada 2, 3 meses para conseguir trabalhar dentro do arquivo, senão nem consegue, nem de tanto papel que acumula. Digitalize os seus documentos para evitar deteriorações e extravios. Isso aqui é muito importante, né? Igual eu estava citando a questão do CIF. Os documentos são digitalizados, salvos em pastas. Depois, esse documento vai para o arquivo físico, fica ali por um tempo e depois vai para o arquivo morto, é onde ele vai passar lá, ele vai ficar lá guardadinho o tempo necessário. É importante que eu tenha esses documentos digitalizados, porque se eu precisar desse documento imediatamente, eu consigo, né, esse documento. Eu tenho ele digitalizado, eu vou simplesmente imprimir uma cópia dele e eu já tenho um documento em minha mão. Ah, mas aí eu preciso do original. Tá, mas o original está guardado. Né? Vamos utilizar o impresso e a gente vai atrás do original. Então, se eu precisar de uma forma assim urgente daquele documento, eu já tenho ele ali digitalizado, vai facilitar a minha vida. E se porventura esse documento, né, se for para uma direção errada, se caso esse documento for incinerado antes do tempo, eu vou ter uma cópia desse documento guardado. Se porventura esse documento perder, eu vou ter uma cópia guardada. Se bem que isso não pode acontecer, mas, né, se acontecer, eu tenho uma cópia do documento salvo. Além da redução na produtividade da equipe, pelo manuseio diário de caixas e arquivos, a perda de documentos corriqueiros, como uma simples nota fiscal, pode gerar punições pesadas para a empresa. Sim, arquivar documentos em condições com insuficiência sai mais caro do que se parece. Nós temos uma lei, né, número 8.137/1990, que define os crimes contra a ordem tributária. E é claro. Então, quais que são esses crimes? Né? São vários crimes. Por exemplo, nós temos no Brasil hoje muitas empresas que compram produtos com nota fria. Ou seja, as empresas, né, vão lá e compram determinado tipo de produto. Inclusive, essa semana passada mesmo, houve aí uma grande apreensão de combustíveis adulterados. E aí aquelas pessoas pegavam, desviavam um tanto de combustível ali, adulteravam e vendiam aquele com nota fria, ou seja, sem nota, né?
Isso é crime contra, né, a lei tributária. Se eu vendo algum tipo de mercadoria sem produzir nota, eu estou deixando de pagar os impostos. Se eu deixo de pagar os impostos, eu estou cometendo crimes, né, contra a lei tributária. E aí é pesado as multas. Pode chegar aí a 50% do valor das mercadorias, certo? Então é importante que tenha a nota fiscal guardada. E aqui nós temos a lei, né? Qual que é a lei? Constitui crime contra a ordem tributária, suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório mediante as seguintes condutas: negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente relativo à venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizado ou fornecê-la em desacordo com a legislação, pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Ou seja, da cadeia e multa. Agora imagina se eu tenho lá, né, uma quantidade de mercadoria lá na minha empresa, chega uma fiscalização, eu preciso apresentar uma nota fiscal, e aí a pessoa que toma conta do meu arquivo perdeu essa nota fiscal, né? Aí eu estou sujeito a 2 anos de reclusão, de 2 a 5 anos, e ainda a minha empresa vai ser multada, né, por conta da falta desse documento. Diante da gravidade das consequências, é altamente recomendável digitalizar a documentação física e migrar definitivamente para a tramitação digital, que além de mais segura, gera economia de tempo e dinheiro. Você sabia, por exemplo, que os seus e-mails podem ser transformados em documentos com valor jurídico, substituindo as cartas registradas? Isso acontece por meio de acréscimo de elementos técnicos e legais que comprovam o envio e o recebimento de e-mails e documentos eletrônicos. Não só o e-mail, viu? O WhatsApp também hoje é considerado documentos e serve como documentos judicial. Então, por exemplo, você tem uma nota fiscal lá no seu WhatsApp. A empresa mandou através do WhatsApp essa nota fiscal, né? Aí chega lá uma fiscalização na sua empresa. Se você apresentar essa nota fiscal no WhatsApp, ela vai servir do mesmo jeito da nota fiscal física. Ela tem o mesmo valor, é igual um e-mail. Se você tem ela lá registrada no seu e-mail, ela serve judicialmente da mesma forma. Então, hoje nós temos, né, a tecnologia trabalhando a nosso favor, né, e as nossas nosso poder judiciário aí, né, tem trabalhado também para poder aceitar, né, essas tecnologias até onde a gente pode usar, né, a tecnologia a favor da empresa, em favor de nós mesmos como pessoas físicas. Então, tem um valor jurídico, né? Por exemplo, se você emprestou um dinheiro lá para o seu vizinho, e o seu vizinho não quer te pagar, não quer pagar o dinheiro, mas você não tem como provar, né, que você emprestou o dinheiro para ele, que o cara era seu amigo e tal. Digamos que você emprestou R$ 1.000 para esse cara, o cara não quer te pagar. Aí você fala para ele o seguinte, né, você não tem como provar porque você não tem nada que prova. Aí você vai mandar uma mensagem para ele lá no WhatsApp, né, dá uma de Joãozinho sem braço, e aí manda uma mensagem para ele no WhatsApp. Por exemplo, ô Marcelo, você ficou me devendo aqueles R$ 1.500 e eu sei que você está passando por dificuldade, mas assim que você tiver condição de me pagar, eu ficarei satisfeito, tá? Porque eu estou precisando. E aí o amigo dele lá do outro lado, que está devendo lá os R$ 1.000 para ele, certamente vai responder, não, mas eu não estou te devendo 1.500 não, eu só te devo 1.000. Né? Ou seja, você já vai ter uma prova de que ele está te devendo. E aí, se ele continuar dizendo que não vai pagar, não tem condição, inventando desculpa, você pode judicializar essa dívida.
né? Você pode entrar na justiça para poder receber essa dívida dele. E aí ele é obrigado a te pagar. E as mensagens do WhatsApp que ele te enviou prova que ele está te devendo. Então, hoje você tem a tecnologia, né, trabalhando aí a seu favor. Se você fez uma negociação, né, através do WhatsApp e a pessoa depois diz que não vai te pagar, que você não tem como provar, tem, a negociação não está no WhatsApp, é um documento e serve para você judicializar essa dívida ou esse acordo que vocês fizeram. Então, hoje nós temos essa tecnologia e a justiça, ela acata, né, essa tecnologia. Ela já vê ela como um documento, né? Então, tomem muito cuidado com o que vocês falam do WhatsApp, porque serve como documento judicial, serve para alguém te processar, tá? Então, tome muito cuidado com suas palavras, principalmente se você às vezes, às vezes tem aqueles momentos assim de dificuldade, nem de ira, que a pessoa às vezes fica nervoso, fala umas besteiras, né? Então tome muito cuidado, porque a pessoa pode te processar e pode usar as mensagens do WhatsApp para fazer isso, e você ainda pode ser até obrigado a pagar a indenização aí por danos morais e por aí vai. Então tomem muito cuidado, viu, pessoal? Uma mudança simples como essa na estrutura administrativa da empresa reduz custos com serviços de postagem e diminui o tempo de pedidos, né? Diminui o tempo perdido com atividades burocráticas, além de otimizar a gestão de documentos na organização. Então, eu mesmo, particularmente, quando eu faço compras, né, nas empresas, assim, eles querem me dar a nota fiscal, eu falo, não, envia a nota fiscal para mim no meu e-mail, né? E eu já passo o meu e-mail e peço para enviar a nota por e-mail. Por quê? A nota eu posso perder, né? Eu posso, às vezes, no meio do caminho para casa, perder, e a nota, eu preciso guardar essa nota. Eu vou ter que guardar essa nota fiscal em algum lugar. Por exemplo, eu compro um eletrodoméstico, tem garantia de 1 ano, mas eu preciso ter a nota fiscal. Se eu não tiver a nota fiscal, eu vou perder a garantia do equipamento. Então, se eu peço para mandar no meu e-mail, eles enviam a nota no meu e-mail, jamais eu vou perder, ela vai ficar salva lá no meu e-mail, né? Então, eu não tenho um papel para guardar. Eu não vou preocupar com aquilo ali, porque eu sei que está salvo. Se porventura eu precisar de entrar para solicitar, né, no caso ali, se a máquina queimou, ou se o telefone estragou, deu um problema e eu quero mandar para garantia, eu entro no meu e-mail, imprimo a nota fiscal, mando o equipamento para garantia. Então é muito prático, né? É uma dica que eu deixo para vocês também. Trabalhe, né, dessa forma que você nunca vai perder esses documentos, porque vai ficar salvo lá no seu e-mail. E aí você tem facilidade, né? Tem um acesso rápido a essa documentação qualquer momento que você quiser. Aí nós temos aqui, nessa perspectiva, uma companhia que busca ser produtiva e competitiva não pode ignorar as tecnologias atualmente disponíveis para otimizar o ato de arquivar os documentos. Então, pessoal, nós temos que usar tudo que nós temos à nossa disposição para melhorar, né, essa otimização do processo. As empresas hoje estão se adequando, né, a esse meio digital, então todas as compras, né, acontecem mais por meio digital, então isso tudo fica salvo ali de forma digital, e no caso de uma fiscalização é bem mais fácil para a gente poder, né, provar que a gente é inocente, ou então demonstrar, passarem ali para uma fiscalização as informações de forma assim mais clara, mais tranquila, mais objetiva. E hoje, falar a verdade, assim, nós temos para a gente analisar assim, um pouco melhor essa questão dos documentos, nós temos o RG digital agora, né? Vocês ficaram sabendo que agora foi feito mais uma atualização no RG. Então, o nosso RG agora ele é digital também, nós temos ele de forma digital. Nós temos a CNH digital, nós temos os documentos, né, de veículos hoje, né? Tanto o certificado de registro como aquele outro,
que antigamente tinha dois documentos, né? Era um verdinho e um outro amarelinho. Então, aqueles documentos que eram impressos em papel moeda não existem mais, nenhum dos dois, nem os dois foram extintos. Hoje é tudo de forma digital. E se porventura você perdeu o recibo do carro e você antigamente tinha que tirar uma segunda via do recibo, hoje não precisa mais. Não precisa mais tirar uma segunda via do recibo. Se você tem a carteira digital, quando você faz o acesso à sua carteira digital e o veículo está no seu nome, você já tem acesso a toda a documentação do veículo e pode fazer transferência de forma digital, né? Então, assim, hoje está ficando assim tudo muito prático para a gente trabalhar. Só que a gente precisa acompanhar, né? Se a gente não acompanhar essas novas tecnologias, a gente vai ficando para trás e daqui a pouco a gente não consegue fazer mais nada, né? Nós temos hoje o Pix, que é uma transferência digital. Então, o Pix veio para ficar, né? Foi uma ideia brilhante que surgiu aí e que foi implantado no Brasil e que hoje faz o maior sucesso, né? Todo mundo tem um Pix, né? E é muito prático. Eu vou ao supermercado, eu compro, né? E já passo o Pix, eu não preciso nem de passar cartão, não preciso mais de carregar dinheiro, né? O dinheiro estando na minha conta, eu faço um Pix ali para o supermercado, da quantia certinha do valor, e já faço a minha compra. Posto de gasolina hoje já está usando Pix, ou seja, é a tecnologia, né, trabalhando no nosso favor, né? E a gente vê essa questão dos arquivos, eles vão sendo extintos, né? Quanto mais tecnologia, menos papel, menos arquivo. Então é uma coisa que vai gradativamente. E a gente precisa acompanhar essas novas tecnologias, porque senão a gente vai ficando aí para trás. Bom, gente, alguma dúvida até aqui? A questão aí Tudo do. tranquilo. Bom dia, Jéssica. Entraram alguns Bom alunos dia. aqui depois. Bom dia. Professor, aqui na minha cidade ainda tem horas que a gente assusta, que chega em algum supermercado, alguma lanchonete, tem um aviso enorme lá. Não aceitamos Pix. E a gente fica indignado, porque como que uma pessoa do século 21, 22 não aceita Pix? Não tem lógica. Aqui na cidadezinha onde eu moro, tem um amigo meu aqui que vende pão de queijo. Ele já aceita Pix, já tem lá na parede lá do estabelecimento dele o número do Pix, a chave de Pix lá, tudo arrumadinho. E já tem uma internet aberta. Se você chega lá, já conecta na internet aberta, já passa o Pix para ele e vai embora. Não, o senhorzinho que vende Big Bang na porta da escola do meu filho, de bicicleta, com uma caixinha de isopor, ele já tem a chave Pix lá na caixinha de isopor e tem muito supermercado grande que não aceita aqui. É loucura. Infelizmente, gente, vai chegar o ponto que eu posso dizer para vocês que o dinheiro vai sumir, vai desaparecer. Vai ser tudo moeda digital. E eu acredito que até 2030 não vai existir dinheiro mais não. Então, quem não se adequar a essas novas tecnologias não vai vender mais, vai ficar sem vender. Porque né, cada dia que passa a gente não quer mais mexer com dinheiro. Né? A verdade é essa. Tem que observar essa questão do Pix também, né, professor? Esses dias teve uma moça que trabalha aqui com venda de roupa infantil. Ela estava passando para a gente uma coisa que estava acontecendo com ela. O pessoal mandava o Pix para ela e ela olhava, ok, o pagamento, fazia a entrega. Aí no outro dia ela via que não havia caído o Pix. Parece que tem uma forma lá que você coloca que é para pagar no outro dia, não sei, e depois você cancela, sabe? Aí a pessoa, você manda o comprovante e depois você vai e cancela o comprovante. Uma coisa assim, é como se fosse um golpe. Com ela aconteceu em algumas vendas aqui, aí ela estava nos alertando, né, sobre essa questão do Pix. Eu, particularmente, não sabia. Pode acontecer. O que acontece? No momento que eu envio o Pix para uma pessoa, ele vai demorar ali eu acho que uns 10 minutos, uns 5 minutos mais ou menos, uns 2 ou 3 minutos, eu não sei a quantidade de tempo
né, que demora para esse Pix cair na conta da pessoa. Só que aí sim, no momento que eu faço o Pix, eu já gero um comprovante. Aí eu posso mandar o comprovante e cancelar o Pix imediatamente. Então o Pix não vai cair. Então, o certo é você aguardar pelo menos alguns minutos ali para você ver se realmente o Pix já caiu na sua conta, né? Porque depois que ele cai na sua conta, aí já não tem como voltar mais. Mas ele leva, eu acho que 1 minuto ou 2 ali, né, para ele fazer essa transação. Então, nesse tempo, dá para fazer o cancelamento. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Existe aí muitos golpes, né? Tem gente que usa de má fé também, né? Fala, olha, eu vou te mandar o Pix aí. Aí a pessoa fala, eu te mandei o Pix errado, eu mandei um valor aí bem mais acima, né? Você podia me devolver o valor porque eu mandei um valor acima. E é aquela questão, ele faz a transação, aí ele vai e cancela a transação. Só que ele, né, manda o comprovante como ele fez um valor de depósito maior, de Pix. E aí a pessoa inocente, ele olha lá e vê o comprovante e fala, nossa, a pessoa me mandou, né, um tanto de dinheiro a mais, vou devolver esse dinheiro. E aí vai e devolve a quantidade ali a mais que a pessoa mandou, sem observar que realmente o dinheiro nem caiu na conta dela. Então a gente tem que estar atento, né? Porque a bandidagem, ela é demais, gente. Então, por mais que seja uma boa, né, tecnologia, tem muita gente aí agindo de má fé. Né? Tem muita gente que não sabe aproveitar as coisas boas, né, que nós temos. Né? A gente só vê pilantragem. Tem muita gente malandra tentando te roubar todos os dias. E eles tentam te roubar de todas as formas. Né? Venda de produto que não existe. Né? O OLX aí, tomem muito cuidado com produtos. O que é de gente querendo dar golpe na OLX aí também é os montes. Então a gente tem que estar atento nessas situações. É perigoso mesmo. Depois que começamos a aula, entrou a Adriana. Bom dia, Adriana. Bom dia, Valdemir. Bom dia, Lilian. E aí, Entrou professor? depois. E, professor, o que acontece é assim, é que nem a moça está caindo no golpe aí, é porque o Pix, duas formas de pagamento. Ou você paga ele à vista, que é para cair na mesma hora, quando cai à vista, na hora que o cara te envia o Pix, que é coisa de 2, 3 minutos, o dinheiro está na sua conta. Aí os caras estão usando você tem como agendar o Pix. Aí, vamos supor, ele agendou para você um pagamento ali, ele vai e te mostra o comprovante, mas só que ele vai te mostrar um comprovante que o Pix está agendado. Ele não foi pago de imediato. Aí o que acontece? Depois ele vai lá e cancela o agendamento, porque você tem a opção de cancelar se você deixar ele agendado. Agora, se você fez para pagar na mesma hora, não tem como voltar atrás. Mesmo que tenha feito o pagamento errado, você não volta mais atrás. Entenderam? Então é complicado. Só que isso aí, gente, se você tem um comprovante, o ideal é você judicializar. Né? Vai até o banco, vai, judicializa isso. Né? Porque essa pessoa que está dando o golpe, ela vai ser responsabilizada. Ela vai ser responsabilizada pelos atos dela. Agora a gente tem que tomar um certo cuidado, principalmente com valores aí mais altos. Tome muito cuidado. É uma ferramenta boa? É uma ferramenta excepcional. Está sendo trabalhada, né? O Pix ele é novo. Não é algo assim que há muitos anos. Então, tudo que é novo, né, vem sendo trabalhado para aperfeiçoar. Né? A ferramenta foi lançada, é uma ferramenta boa, mas a bandidagem fica em cima, né? Tentando usar a ferramenta de má fé. Então a gente tem que ter cuidado. E eu acredito que é uma ferramenta que vai ser aperfeiçoada a ponto de não termos problema com isso. Né? Se bem que a bandidagem também ela estuda 24 horas por dia para poder te roubar. Então a gente vai ter que ter muito cuidado. Né? A gente tem que ter cuidado, gente. A gente precisa ter o olho aberto. Né? Porque tem bandido que fica 24 horas por dia te sondando para te roubar. E ele vai tentar te roubar de alguma forma. E em algum momento da sua vida você vai passar por isso. Há mais ou menos um ano atrás, eu estava vendendo uma moto. Só contar essa experiência para vocês verem o quanto bandido é bandido. E eu vendendo uma moto, postei essa moto na OLX para vender. Eu estava pedindo 12 mil reais na moto.
E aí eu vendendo a moto e de repente um cara entra em contato comigo e fala, olha, eu quero comprar essa moto para um funcionário meu, eu estou fazendo um acerto com ele, eu vou ficar com a moto e vou dar a moto para ele no acerto. Não, beleza. Aí. Ele falou, não, manda os documentos da moto aí para mim ver e tal, e daqui a pouco eu vou te ligando aqui pra gente ir conversando. Mas ele vai só daqui uns 10 dias, porque o acerto aqui vai demorar, mas pode tirar o anúncio aí da OLX que a moto é minha, eu vou ficar com ela. Ah, beleza, né? Deixei quieto. Aí passado mais ou menos uns 8 dias, falou, o cara vai aí amanhã para pegar a moto. Aí você pode ir lá no cartório, transferir para ele certinho, que eu já vou te passar o dinheiro na sua conta aqui. Beleza. E aí o cara veio, conversei com o cara, assim, tranquilo. A gente foi ao cartório, e aí no cartório eu falei pro cara, olha, você vai passar o valor aí? Né? Ele falou, não, já estou passando para você aqui. E aí o camarada me mandou um comprovante como ele tinha feito o depósito na minha conta. Mas aí o que eu fiz? Eu fui no aplicativo para conferir se o dinheiro estava na minha conta. Porque eu não ia liberar a moto pro cara se o dinheiro não estivesse na minha conta. E o dinheiro não caiu na minha conta. E ele ficou me enrolando. Não, daqui um pouquinho vai cair, é porque demora um pouquinho mesmo. Daqui um pouquinho vai cair, porque demora mesmo. E foi me enrolando, e foi me enrolando. E aí o cara que estava do meu lado, ali, que eu estava passando a moto para ele, desconfiou porque o cara também estava sendo enganado. Era um cara me enganando e enganando o outro. Então ele pegou a minha moto e vendeu para o outro por um valor bem mais barato, por 10 mil, né? E aí era para o cara depositar, era para eu assinar o recibo para o cara e o cara ia depositar o dinheiro para ele. Ou seja, eu ia ser enganado e o cara que estava comprando ia ser enganado também. Né? E o vagabundo ia pegar o dinheiro do cara, consequentemente eu ia passar minha moto para o cara, né? Eu ia ter que abrir um boletim de ocorrência, certamente o cara ia ficar no prejuízo e eu também, né, ia ficar no prejuízo ali. Mas aí a gente desconfiou, porque o dinheiro não estava caindo da minha conta. Aí ele me perguntou, mas e como é que é esse negócio? Como que esse negócio que você fez com esse cara? Aí ele perguntou para mim, qual o valor que você está vendendo essa moto para ele? Eu falei, 12 mil. Ele falou, não, tem uma coisa errada. Porque ele está me vendendo a moto por 10. E aí ele já desconfiou. Ele falou, não, vamos ali. Aí ele me chamou, nós saímos do cartório, fomos lá para o Banco Itaú. Ele estava com muito medo. E esse cara veio de Goiânia para São Simão para me comprar essa moto. Ou seja, o cara perdeu a viagem dele. E aí a gente desconfiou que o cara era malandro. E o cara estava tentando me roubar a moto para vender pro cara. Então, assim, tomem cuidado, gente. E o cara me mandou um comprovante. Se eu fosse uma pessoa inocente, né, e não conferisse a minha conta, certamente eu ia acreditar que ele tinha feito depósito na minha conta. E não tinha feito. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque existe muitos malandros, né, pessoas tentando te roubar todos os dias. Né? Então, eles usam aí várias estratégias para poder te roubar. Tomem muito cuidado quando forem comprar alguma coisa, né, quando forem vender. Tomem cuidado, a malandragem está demais. Né? Mas são ferramentas boas, viu, gente? O Pix é muito bom. Eu gosto demais. Estou usando aí já há um bom tempo e está dando certo. Mas, assim, tem que ter cuidado. Pois é, professor, é uma ferramenta segura o Pix não dá erro, não. O problema é que tem muita gente, que eu vi muito caso que o pessoal contar, pega, faz um agendamento do Pix, envia pro cara, acha o telefone das pessoas e pega e envia, ô, eu te mandei um Pix aí, só que foi errado, devolve pra mim esse valor aí e tal. Aí os caras, na inocência, pega e devolve o valor sem consultar se foi agendado ou como é que tá o valor, o dinheiro que o cara mandou. Sem consultar o saldo, né? Para ver se realmente recebeu esse dinheiro. Primeira coisa que eu tenho que fazer é saber se eu recebi o dinheiro. Como que eu vou devolver um dinheiro que eu nem recebi? Então a gente tem que ter, né? Tem que ter malícia com esse negócio. Porque, na verdade, as pessoas te enganam na simplicidade sua mesmo. Se você for uma pessoa assim, muito simples assim, e não atentar para os detalhes, você vai ser enganado. Então é bom a gente tomar um pouco de cuidado. Alguma dúvida sobre essa questão da gestão de arquivos, né? Aí que nós estudamos hoje, essas partes, né, que são importantes, né? A questão de armazenamento, digitalização, a estrutura, né, do arquivo.
É um conteúdo assim complexo, né? Para quem não trabalha nessa área de arquivos, mas se um dia, né, porventura vocês forem trabalhar nessa área, vocês já terão um pouco de noção de como fazer, né, de como organizar, né, se é em pastas, se é em ficheiros, se é em caixas, né? Então a gente vai aprendendo aí vai mapeando, né, aprendendo a mapear esses documentos e quando se porventura vocês forem trabalhar nessa área, vocês terão aí um pouco de facilidade. Alguma dúvida, algum comentário? Tudo tranquilo? Bom, pessoal, então nós vamos encerrar essa aula. A nossa próxima aula agora é na sexta-feira. Na sexta-feira, provavelmente, eu vou estar aí trazendo algumas atividades para vocês, atividades complementares, né, para a gente reforçar um pouquinho mais o conhecimento aí sobre a gestão de arquivos. Por hoje é isso. Desejo a vocês aí que tenham um excelente dia. Muito obrigado pela participação de todos vocês e um forte abraço. Tchau, professor. Bom dia, né? Bom dia. Obrigado. Tchau, professor. Bom dia. Bom dia.